Pastor é alto, né, irmão? Aqui tá bom, pastor. Já fui pregar em igreja que o púlpito é bem grandão assim, e só vê a minha cabeça aqui. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Parabenizar essa igreja linda e amada do Senhor pelos seus 12 anos. Eu vi esses alicerces ser cavados na época e muito nos alegra, né, estar aqui participando dessa festa. É uma honra estar aqui com o pastor Tiago, com pastores amigos aí que a gente conhece da caminhada. Glória a Deus, aleluia. Sem demora, vamos abrir Romanos 12, versículo 5, carta aos Romanos, versículo 12, versículo 5. Glória a Deus, coisas lindas, irmãs, louvando, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, glória a Deus. O tema, a unidade, um só corpo, um só povo, uma só igreja, ele nos revela algo nesses dias, revela uma maturidade da igreja, revela um crescimento natural da igreja. Na nossa idade humana, 12 anos é uma pré-adolescência, pastor, não é? E muito nos alegra que a igreja, ela venha alcançando esse entendimento de unidade. Agora, a unidade, para que nós chegamos até ela, e para que nós vivamos ela, a gente tem que estar dispostos e disponíveis. Para viver unidade, eu preciso estar disposto e preciso estar disponível. Eu preciso gastar tempo com pessoas. Para viver unidade, eu preciso me arranhar com pessoas. A ilusão, a fantasia de uma igreja unida, sem arranhões, isso é fantasia. Isso é fantasia. Uma igreja, por mais unida que ela seja, vai ter arranhões. Onde tem 5, 6 pessoas reunidas, e se nunca houver nenhum tipo de atrito, pastor Tiago, é porque há muita falsidade nesse lugar. Há muita falsidade. Por isso que a unidade nos leva a gastar tempo um com o outro, a um relacionamento, a um entendimento e sabermos suportarmos uns aos outros e amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Assim nós, aleluia, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você sabe o que é que essa palavra está querendo te dizer? Que essa pessoa que está aí do teu lado, ela faz parte do teu corpo. E se ela não está bem, toda a igreja fica mal. E se ela está feliz, toda a igreja está feliz. Toda a igreja está alegre. Se nós não conseguirmos sentir a dor do nosso próximo, o problema está em nós, não nele. Se a gente não consegue se colocar no lugar do nosso irmão, o problema está em nós e não nele. A maior dificuldade da igreja, irmãos, eu não sou um pregador de alvoroço, viu, irmãos? Eu sou um pastor, então segura aí a cadeira. Eu sei que essa igreja, ela tem pastor e é uma responsabilidade muito grande subir aqui em cima. Uma pessoa olhando para mim, pastor, vai para ali? Então, a unidade da igreja nos leva a isso. Nos leva a nos relacionar, nos leva a sentir as dores uns dos outros, nos leva a enxergar Jesus no próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não consegue ver Jesus no seu irmão, você não é crente. Jesus não se revela, amados irmãos, aleluia, em grandes alvoroços. Jesus se revela na simplicidade do toque humano. Jesus se revela na simplicidade de alguém te pedindo ajuda. Jesus se revela nas coisas pequenas. O problema nosso, muitas vezes, é que nós esperamos que Cristo se revele em coisas grandes. E às vezes Jesus está se revelando dentro da tua casa através da vida do teu filho.
através de uma criança que te chama para orar, através de uma criança que te chama a buscar a presença do Senhor. Amém? Está dando para entender? A unidade da igreja, irmãos, ela é a plena, aleluia, vontade de Deus, fluindo sobre a vida de sua amada noiva. A unidade da igreja é a plena vontade de Deus que flui na vida da igreja, na vida dos seus, aleluia, do seu povo. A unidade, ela precisa fluir, ela precisa fluir. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, eu não quero ofender ninguém, mas você sabe quando se conhece uma igreja unida? Não é na festa, irmão, não é no culto do domingo. Você sabe quando se conhece uma igreja unida? É nos corredores, irmãos. É nas conversas que ninguém pode ouvir. É nas mensagens de WhatsApp. É nos trabalhos não oficiais da igreja, onde o pastor não está presente, onde a liderança não se encontra. Aí você vai ver se a igreja é unida ou não. Aí você vai ver se a unidade ela está presente na igreja. Porque no culto o Senhor, aleluia, Ele se manifesta. Mas é nas pequenas reuniões que Ele se revela. No culto nós louvando e adorando o Senhor, Ele se manifesta. Aleluia. Mas Ele se revela na intimidade, no relacionamento. Louvado seja Deus. É aí que Ele se revela. Você sabe quando é que Cristo se revela? É quando você defende o seu irmão. É quando você não aceita que ninguém fale dele. É quando ele não está presente e você diz: tem alguma coisa para falar do seu irmão? Tenho, deixa ele chegar. É aí que Cristo se revela. É aí que vemos unidade. É quando se alguém não está bem e está se sentindo mal na igreja, eu me sinto mal também. Eu me sinto mal também. Se conhece uma igreja unida, não nos cultos de celebração, ou até mesmo em uma reunião de oração. A unidade não é ensinada em uma doutrina. A unidade, ela não é ensinada em uma doutrina. Doutrina não consegue ensinar a unidade. A unidade, louvado seja Deus, ela é estabelecida no coração daqueles que têm uma plena intimidade com Cristo Jesus. A doutrina ela vai mostrar, mas ela não vai conseguir implantar em você, porque a única coisa que consegue implantar unidade numa igreja é o Cristo ressuscitado, louvado seja Deus. É Ele, é a pleno relacionamento de um homem e Deus. Porque se eu não consigo ter um relacionamento com Deus, eu não consigo enxergar Jesus Cristo nos meus irmãos. E se eu não consigo enxergar Cristo nos meus irmãos, então eu não faço parte de uma unidade, eu só faço parte da igreja, eu só estou aqui no culto, louvado seja Deus. Está dando para compreender? Ela é estabelecida nos corações dos filhos, através de um relacionamento íntimo com o Pai. Aí é que vem o negócio, ela é manifestada, não no domingo, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A unidade, aleluia, da igreja, a união, a unificação da igreja, do corpo místico de Cristo, ela não se revela, irmãos, que você é unido com seu irmão no culto, porque no culto todo mundo é irmão, no culto todos dão a paz, no culto tem os abraços, mas em quem você é, ao final o culto neste tempo, é se esse culto ele é continuado na sua vida. É se esse culto ele tem caminho com você na sua vida. É no dia a dia. É vida na vida. Porque se você quer conhecer alguém, irmão, se relacione com ele. Chegue perto dele. Vá para perto dele. Porque na igreja a gente é perfeito. Na igreja está todo mundo bonitinho. Uns bonitos e outros bonitinhos. Eu estou bonitinho. Na igreja todo mundo está legal, a roupa está bonita. Mas e amanhã como vamos estar? Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque nós não precisamos apenas ser crentes aqui, ser unidade aqui. Mas eu preciso manifestar a unidade, ela tem que refletir em mim, no meu dia a dia. No meu cotidiano.
na minha caminhada, louvado seja Deus. O pior é que a unidade, ou triste, a divisão do corpo místico da igreja, ela é manifestada nos corredores do templo. Sabemos se essa igreja está unida ou ela está dividida, irmãos. É quando o culto acaba. É no ensaio de senhoras. É no ensaio de jovens. É nas reuniões. Ali a gente vai ver como está a igreja. Porque você sabe o que é uma igreja? A igreja é com quantas pessoas o pastor da igreja pode contar. Eu posso ter 500 membros na minha igreja, mas se eu só puder contar com 50, então a igreja só é 50. Isso é unidade. Isso é unidade. Unidade é eu poder contar com você, irmão. Unidade é eu saber que eu tenho uma segurança e posso contar com você nos projetos, não somente da igreja, templo, prédio, mas do dia a dia. Isso é unidade. Isso que Cristo manifestou, isso que Cristo ensinou, isso que Cristo, aleluia, viveu. Louvado seja Deus. Está dando para entender, igreja? Eu vou correr. Jesus estabeleceu uma unidade com seus discípulos, irmãos, através de um relacionamento. Você quer ter uma unidade com o seu pastor? Tenha relacionamento com ele. Chegue perto dele. Você quer ter uma unidade com a igreja? Se aproxime da vida da igreja. Você sabia que a igreja tem uma vida? Você sabia que a igreja ela é viva? Você sabia que há uma célula viva da igreja, que ela caminha, porque essa aqui é apenas uma célula da igreja. Essa aqui é apenas uma pequena parte da igreja. A igreja da Pajuçara, ela é gigantesca. Ela é grande, irmãos. Ela é enorme. Louvado seja Deus. Por isso que precisamos nos relacionar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em João 15, versículo 15 e 16, o Senhor ele diz: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Unidade é estabelecer, é viver, louvado seja Deus. É um fruto que precisa permanecer. Precisa permanecer. Unidade é um amadurecimento. Sermos um só corpo é amadurecimento. Essa palavra ela é muito forte, irmãos, e muito atual para esses dias. E um pouco dura também para a realidade que a gente vive, como nosso pastor falou hoje. É uma confusão, é uma divisão de placas e doutrinas. É crente que não dá a paz do Senhor porque vê um pastor de bermuda. É crente que não dá a paz do Senhor porque vê um pastor de camiseta. Louvado seja Deus. É crente que faz acepção de pessoa, distinção de pessoa. Aleluia. Se a igreja é pequena eu não vou, se a igreja é grande eu também não vou. Aleluia. Cadê a unidade nisso, irmãos? Cadê a unidade nisso? Faz 4 anos que a gente está ali no Bandeirante, pastor Tiago. E as pessoas perguntam: pastor Isaac, tu tá onde? Eu estou no mesmo canto, para a glória de Deus. Não, vou lá visitar. E nunca chega, pastor Tiago. Você sabe por quê? Porque eu não dou altar, pastor. Porque só quer ir para pregar, irmão. Você sabe o que é relacionamento? Não é você vir na igreja para pregar. Até peço perdão ao pastor Tiago, mas já vi ele de pé e dei carona. Relacionamento é você ser útil nas pequenas coisas. Relacionamento é você não fazer acepção de mim porque me vê de bermuda. Relacionamento, aleluia, louvado seja Deus, é você me amar. É me amar, irmãos. Você tem que me amar, querendo ou não, senão você não entra no céu. Não entra, irmão. E está 4 anos lá, pastor, e eu estou numa bolha. Saímos esses dias e eu orando ao Senhor: Senhor, por quê? A igreja está uma bênção, graças a Deus. Deus tem abençoado, tem problema que nem essa, com certeza. Isso é normal, tem que ter, pastor, senão o pastor não ora. Tem que ter luta, glória a Deus.
E um dia eu orei ao Senhor e disse: Senhor, por quê? Aí ele me disse assim: porque a tua igreja não abriu, cara, ela nasceu. Quando você abre uma igreja, você faz uma festa de inauguração. Quando se nasce, sente dores. Sente dores, irmãos. Aí o Senhor me mostrou uma sementezinha. A semente está enterrada, irmão, mas ela não está morta. Ela está viva e crescendo. E no momento certo ela vai sair. Louvado seja Deus. Isso é unidade de Cristo. Aleluia. A unidade não é uma escolha. Preste bem atenção. Você é crente em Cristo Jesus. A unidade não é uma escolha. A unidade não é uma opção. Não é. Não é escolha e nem é opção. A unidade é como o sangue que corre nas tuas veias. Se você não é unidade, você não é igreja. Você não tem a opção de escolher: eu quero viver unidade ou não quero. A unidade não é uma opção. A unidade não é uma escolha, aleluia. A unidade é a imagem de Deus manifestada e refletida através do Filho, aleluia, e estabelecida pelo Espírito Santo na igreja. Você sabe o que é que mais afasta? Você sabe o que é que mais impede do mundo querer a igreja? É a falta de unidade. Você sabe o que mais tem afastado, aleluia, as pessoas de confessar a Cristo? É a acepção de pessoas, é o escândalo, é crente mimimi, é crente que não fala com o outro, é crente menino, crianças que não entenderam ainda a verdade do Evangelho. São detentores da verdade, que acham que a sua doutrina vai levá-lo para o céu. Quem leva para o céu não é a tua doutrina. Quem leva para o céu não é a doutrina da tua igreja. Quem leva para o céu não é a pregação do teu pastor. Quem leva para o céu é a salvação em Cristo Jesus. Enquanto não entendermos isso, enquanto não entendermos e vivemos a igreja como Cristo viveu a igreja quando estava aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo se relacionava, irmão, e não era com os pastores. Cristo tinha relacionamento, irmão, e não era com os obreiros. Cristo tinha relacionamento, Cristo sentava, aleluia, era com as prostitutas. Quando ele sentava à mesa dos fariseus, quem ia ungir os pés dele era a mulher pecadora. Se nós não seguimos o exemplo de Cristo, e deixa eu dizer uma coisa para você: quando você vê alguém no erro, no pecado, no engano, a responsabilidade é sua, de revelar Cristo na sua vida para ele, porque você tem consciência de quem é Cristo, talvez ele não. A responsabilidade é sua. Quando você vê a irmãzinha com um shortinho bem curtinho, não vire o rosto, nem critique, nem aponte, porque vocês vão dar conta da acepção que é feita. A igreja vai dar conta. Quando você vê as meninazinhas aí, abrace-as, cuide delas, porque elas também são filhas, só não tem consciência disso. Mas nós temos consciência disso. Nós sabemos isso, e unidade é isso. É uma igreja viva, que flui o amor de Cristo. Que flui o amor de Cristo, louvado seja Deus. O problema é que a gente quer pegar as pessoas não crentes, pastor Tiago, e tacar a Bíblia nelas. Deixa eu te dizer uma coisinha: a Bíblia não é para eles, a Bíblia é para vocês. A Bíblia é para nós. Enquanto eles não conhecem Cristo, a Bíblia ainda não é para eles. Primeiro traga a eles, apresente Jesus para eles, ame eles, depois você traz o alimento para ele. A Bíblia não é para enfergar na cara do pecador. A Bíblia, vou dizer uma coisa agora, pastor, vou segurar. A Bíblia é para crente se converter. Você sabe o que é que vai ganhar o pecador lá fora e trazer eles para a unidade? É o amor, é o relacionamento, é o estar junto. É quando você vê eles como seus irmãos, porque eles só vão ter a revelação do Pai
quando eles se reconhecerem como irmão. Você sabe qual foi o problema lá entre o filho pródigo, o irmão dele e o pai? O filho mais novo bagunçou tudo e foi embora. Mas quando ele voltou, ele reconheceu o pai, pastor. O crente que estava em casa, ele reconheceu o pai, mas não reconheceu o irmão. Ele reconheceu o pai. Pai, há tanto tempo trabalho contigo e tu nunca me deste nada. E esse aí foi e bagunçou tudo. E quando ele volta, tu faz uma festa. Ele reconheceu Deus. Deixa eu te dizer, cultuar é fácil, irmão. Eu quero ver você reconhecer seus irmãos na rua. Dar glória a Deus no culto é fácil. Eu quero ver vocês reconhecer os seus irmãos na rua. Os irmãos que estão afastados. Os irmãos de outro ministério. Os pastores de tatuagem. Os pastores cabeludo. Irmão. Você sabe o que é mais lindo de Jesus? Ele não tinha problema de estar com ninguém, pastor Tiago. É nós que temos, cara. Ele sentava na mesa, irmão, de quem o convidasse. Ele sentava na mesa de quem o convidasse. Se era publicano, ele ia, pastor. Se era pecador, ele ia. Se era fariseu, ele ia. Se era o governador, ele foi. Ele não tinha problema com isso. Mas a igreja tem. Como é que pode? Unidade, irmão. Se você quer viver unidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você quer viver unidade, se prepare, porque o caldo vai engrossar. Se você quer viver unidade, se prepare para receber por essas portas mulheres toda preparada. E na hora do dia do batismo, o pastor vai preencher lá a ficha dela, vai dizer: o meu nome é João. E aí, o que você vai fazer? Ela vai estar toda aplicada, toda emborrachada. O que é que a igreja vai fazer com ela? Se queremos uma unidade, se prepare para o caldo engrossar, para um amadurecimento. Porque quando você fluir na unidade, aí Deus vai enviar, irmão. Aí a igreja precisa estar pronta. Louvado seja Deus. Para recebê-los, para amá-los, para cuidá-los. Aleluia. A igreja precisa estar pronta, louvado seja o nome santo do Senhor. Corre, pastor Isaac. Efésios 4, versículo 1 e 7. Aleluia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deixa eu dizer uma coisa. Se você busca a unidade, irmão, se amadureceu. Porque a unidade, ela vem do Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Para que a gente possa entender unidade, nós precisamos ter uma mentalidade de reino de Deus. Não somente de igreja, não somente de denominações, não somente de placas, mas de reino. O reino de Deus é tão grande que ele não cabe aqui, irmão. Mas deixa eu dizer, ele também é tão pequeno que cabe dentro do teu coração. Ele cabe dentro do teu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você, ele encaixa bem direitinho. Não dá folga nem nada, pastor. Aleluia, Jesus. Quando você experimentar a liberdade do reino de Deus, aleluia, você não vai precisar se esforçar muito, irmãos, porque as coisas irão acontecer, porque você entrou no centro da vontade de Deus, aleluia. Querer o reino, desejá-lo, amá-lo, querê-lo com todas as forças. Ah, meu Deus, você tem que desejar o reino, irmão, como um afogado deseja a vida. Você tem que desejar o reino como alguém que está no deserto atrás de água. Deseje ele, queira ele, chame ele, porque Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino de Deus for pregado em todo o mundo. Só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Por isso, irmão, deixa eu te dizer, guarde as suas placas, engavete os seus CNPJs, pegue os seus títulos, irmãos, e desça mais a bolinha. Louvado seja Deus, porque no reino grande serve o pequeno, irmão. Aleluia, no reino, aleluia. Ai, meu Deus do céu, se tu quer ser o maior, seja o menorzinho.
Isso é o reino de Deus. Isso é a unidade cristã. Aleluia. Se você quer servir no reino de Deus, se prepare, irmão. Se prepare, arregace as mangas, porque tem muito trabalho, porque poucos são os obreiros. São poucos. Você quer viver o reino de Deus e a unidade de Cristo, irmão? Te prepara, porque os hospitais te esperam. Te prepara, porque os presídios te esperam. Te prepara, porque a rua te espera. Porque quando você entende unidade, você não deixa de congregar. Não é isso. Você tem que ser pastoreado. Mas é perigoso, pastor, porque essas paredes não seguram mais. As pessoas vão te procurar, pastor, e dizer: pastor, ore por mim, pastor Tiago, porque eu estou indo para a missão no interior. Aleluia. Então eles vão dizer assim: pastor, me envia para lá. Pastor, está aqui eu e minha esposa, me envia para ali, me envia para acolá, meu irmão, porque a unidade, ela não fica presa em quatro paredes. Ela tem que, soprar. Isso é unidade, preparar, discipular, enviar. Louvado seja Deus. Está dando para entender, irmão? Lá vai eu correndo de novo. A igreja de Cristo não se limita ao meu ministério, como o pastor já disse hoje, ou a igreja local. Você já parou para pensar que a palavra ministério, ela tem junção de duas palavras? Não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Ministério, quando a gente se prende ao ministério, ele é mini, pequeno, e estéril, não gera frutos. Quando eu me empreendo a uma placa de igreja, eu fico pequeno. Quando eu me empreendo a uma placa de igreja, eu fico estéril. Eu não consigo gerar mais nada, irmão. Mais nada, porque eu estou preso ao meu ministério. E tem isso, pastor? Tem, irmão. Infelizmente tem. Tem muitas igrejas que não é mais de Cristo. É do pastor. Ministério. Respeite. Honre-o. Aleluia. Mas você é livre para fazer o ID do Senhor. Glória a Deus. Procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem dividiu a igreja fomos nós, mas a igreja é uma só. Foi necessária a divisão. Eu costumo ver a igreja, pastor, de uma forma. Eu costumo ver a igreja como membros de um corpo. Essa igreja é membro de um corpo maior. E cada corpo tem uma função. A gente vê que tem as igrejas da oração, irmão. Para pouco. Tem as igrejas dos casais. Que todo mês tem culto de casais. Tem a igreja das missões, irmão. O pastor está no meio do mundo direto. Para parar na igreja. É membros de um corpo. Cada um exercendo a sua função. Cada um exercendo a sua função. Louvado seja Deus. Você sabe qual é o único problema disso? É quando eu acho que eu carrego a verdade. Quando eu acho que a minha igreja é a certa. E a da irmã é a errada. Do irmão é o errado. Esse é o único problema. Eu não consigo entender. Louvado seja Deus. Que eu só estou de pé. Porque a igreja da oração está orando pelos pastores. Eu não consigo entender que o meu casamento está de pé, porque a igreja dos casamentos está orando pelas famílias. E assim é o corpo de Cristo, uma unidade, louvado seja Deus. Reconhecer Deus como Pai faz parte da unidade. Ele é um só, Efésios 4, 6 e 7, um só Deus e Pai, de todos os quais é sobre todos, por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Reconhecer Deus como Pai. É um vínculo da unidade. É uma base da unidade. Reconhecê-lo como Pai. Ter Ele como Pai. Entender que vocês não são órfãos. Entender, louvado seja Deus, que vocês têm um Pai. E entender que você tem um Pai, irmãos, carrega uma coisa: responsabilidade, prestação de contas.
O problema é que o enfeite da igreja e trata Deus como pai e fala de uma paternidade onde o filho pode fazer o que quiser, que sempre o pai vai lá e vai dizer: meu filho, eu te amo, se levanta, que eu estou aqui te amando, te cheirando. Não, irmão, é ter Deus como pai, é entender que Deus me ama, cuida de mim, mas eu tenho um pai ao qual eu devo prestar contas. Eu tenho um pai ao qual eu preciso honrar e respeitar. Eu tenho um pai ao qual está me vendo as minhas ações e as minhas atitudes. É reconhecer Deus como pai. Louvado seja Deus. Aleluia. E é reconhecer incondicionalmente todos os meus irmãos. Unidade, reconhecer Deus como pai. É entender que a minha igreja não é a única bolacha do pacote. É entender que, louvado seja Deus, que eu faço parte de um corpo bem maior. É entender que eu faço parte de um projeto bem maior. É entender que eu estou aqui, aleluia, não como um tijolo igual, porque as igrejas não são igual, mas eu estou aqui como um alicerce, pedras diferentes, e todas encaixadas com a argamassa, que é Cristo Jesus e o seu Santo Espírito. Louvado seja Deus. É isso, é reconhecer Deus como pai, reconhecer o seu irmão, amá-lo incondicionalmente. Amá-lo. Isso que não é fácil, irmão. Isso que não é fácil para uma igreja viver unidade. É por isso que quando a igreja ela começa a viver unidade, pastor Tiago, recai sobre ela um peso de responsabilidade. Recai sobre ela um peso de responsabilidade. Você sabe que responsabilidade é essa? É o peso da cruz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando essa igreja reconhece unidade, ela precisa carregar a cruz dela. Ela precisa negar-se a si mesma muitas vezes. Eu falo de igreja como um corpo completo e como indivíduos. Para me viver a unidade, eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso suportar os meus irmãos. Eu preciso até ajudar os meus irmãos a carregar a cruz deles. Louvado seja Deus. Eu preciso amá-los incondicionalmente. Eu preciso gastar tempo. Você quer viver a unidade? Aleluia. Não convide o irmão para vir para a igreja. Ixi, pastor, agora o pastor Tiago agora vai ter um problema grande. Você quer viver a unidade? Não convide a pessoa para vir para a igreja. Você quer viver a unidade? Convide ela para almoçar com você primeiro. Convide ela para tomar um café com você primeiro. Você quer ganhar uma pessoa para Cristo? Valorize ela. Não só jogue um versículo na cara, um folheto na cara e vá embora. Não, se interesse pela pessoa. Mostre interesse pela pessoa. Mostre para ela que você é o irmão que ela estava precisando. Mostre para ela que você era alguém que ela está precisando. Mostre para ela, aleluia, que em você há o Espírito Santo. E que ela possa ver em você uma luz resplandecente que vai ofuscar os olhos dela e derrubar todo o pecado. E através disso aí ela vai querer conhecer a tua igreja, conhecer o teu pastor, conhecer o teu ministério, conhecer a casa de oração. O grande problema, meu pastor, das igrejas hoje, eu não estou aqui para falar mal de igreja, pelo amor de Deus, que a minha é imperfeita do mesmo jeito, minha não, de Jesus Cristo, aleluia, é porque nós queremos aborrotar de pessoas, nós queremos que está na porta dizendo: vem, cabe mais, vem, cabe mais, vem, cabe mais. E se saber, acontece na maioria das vezes, sem ofender, acabamos entrando na classe da hipocrisia. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tu conhece? Conheço. Da onde? Ele congrega lá na igreja. Como é o nome dele? Cri, 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 cri. Porque você não é unidade. Quando eu tenho unidade com meu irmão, eu conheço ele pelo nome, pastor. Por isso que nós precisamos criar vínculos de relacionamento. Porque antes da gente querer que a igreja estabeleça uma unidade no bairro que a gente está, essa unidade tem que estar estabelecida aqui. Porque quando eu te conheço pelo nome, tu conhece a minha vida, tu senta na minha mesa, toma café comigo. É outra dureza que acontece, que é: se prepare para ser traído. Porque em toda mesa tem traição. E quando for traído, o que é que você vai fazer? Não quero mais conversa. Não. Chame ele para ceiar com você. Chame ele para um relacionamento maior. Porque o ruim não é ser traído, irmão. O ruim é trair. Prefira ser traído, porque você vai estar experimentando as dores de Cristo. Não queira experimentar as dores de Judas. Te prepara, irmão. Te prepara. Amém? Fica de pé aí para a gente encerrar, pastor. Pode mandar ficar de pé, pastor? Pois vem para cá receber, vem que eu vou. Aleluia, Deus. O entendimento de unidade estabelecida e manifestada
ela abre os olhos da igreja. E essa amada noiva começa a reconhecer e sentir o peso da responsabilidade da cruz, onde Jesus morreu por todos. Logo todos, crentes ou não crentes, são meus irmãos em Cristo. Isso também não é uma opção e nem é uma escolha. Do alto para baixo, aleluia, louvado seja Deus. Deus é Pai de todos. Ele só não tem consciência bíblica disso, pois não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas sim que todos se salvem. De baixo para cima, daqui para lá, aí sim, o homem, aleluia, louvado seja Deus, nós somos devedores deles em amor, pois temos a consciência da salvação. Somos um só corpo, e cabe nós comunicarmos em amor o sacrifício de Cristo, comunicarmos esse sacrifício em amor, aleluia. Se eles não rejeitarem essa dádiva da salvação, quando você comunica, aleluia, ao mundo o amor de Cristo, e se eles não rejeitarem a dádiva da salvação, louvado seja Deus, aleluia, aí sim, através da graça de Jesus Cristo e a ação regenerativa do Espírito Santo, o homem seja inserido no corpo de Cristo, e assim a unidade é estabelecida. Quer viver unidade? Viva vida na vida. Vida na vida. Sinta as dores. Ame seu pastor. Cuide dele. Cuide da esposa dele. Cuide da família dele. Defenda ele. Quando ele estiver errado, você souber que ele está errado, defenda ele mesmo assim. E quando você tiver só você e ele, aí você chama ele para as conversas. Porque tudo que o diabo quer, irmão, é uma igreja que apoia quando alguém está falando mal de um líder. Os líderes são humanos, eles erram, e às vezes eles só precisam que alguém chegue e seja sincero, amoroso e mostre a verdade para ele. Amém? Agradeço a minha oportunidade, pastor.